Salve, 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 salve. Hoje os haters me matam, mano. Vai me pôr preso por causa da roupa. Ô hater, não esquece, hater. Já vou começar dando um salve pra você. Quero que você se exploda todo. Não esquece disso. Povão, Deus abençoe a vida de vocês. Mano, convidados. Hoje eu vim assim pra me esconder de uma pessoa. Tô me escondendo de uma pessoa terrível pra ela não lembrar da minha cara depois dessa conversa, pra ela não lembrar da minha cara quando eu for lá treinar. Hoje vou falar de uma coisa que é muito importante. Vou bater um papo com as pessoas aqui que são top. Mas antes eu quero dizer para você, para você que de repente está aí procrastinando algumas coisas, você que está aí só engordando, você que caiu aí no laço, não vou falar laço do diabo, mas o laço do sistema, né, mano? Que colocou um controle na sua mão, que colocou um telefone zica mesmo da sua mão e você esqueceu de um pequeno detalhe. Olha só, o abraço não vai funcionar online. Uma palavra bem colocada não vai funcionar online. Não rola, não adianta você falar te amo pelo telefone. É totalmente diferente você falar um te amo olhando no olho. Um abraço, ele nunca vai ser, ó, tchau, falou, abraço, eu só tô te chamando pra você me ver. Não é a mesma coisa, irmão. Quando você olha aqui, tete a tete, abraça tete a tete, tem algumas coisas no cérebro que é liberado para o corpo, e que a gente vai falar muito sobre isso, que só funciona no tete a tete. E eu, de chapéu atolado, durante muito tempo lá atrás, caí numa besteira terrível de acreditar que eu poderia ser curado só com remédio, por exemplo, tomar um negocinho, e aí a gente esquece de um pequeno detalhe. Aí eu resolvo um problema, mas me torno dependente e torno um outro problema. Você deve estar mais ou menos se identificando do que eu estou falando, porque eu também passei por isso. Durante um tempo foi muito difícil para mim, tive uns picos de ansiedade cabulosa, já estava vendo o bicho dentro de casa, o bagulho estava a milhão e ó, já era crente, tá bonito. E eu achava também que essas ideias assim, tudo é demônio. Acho que crente não precisa de psicólogo, crente não precisa dessas coisas. Fica aí, bobo. A engrenagem que Deus fez dentro do nosso corpo foi feito para ser usado, para lá e para cá, correr, pular, fazer umas paradas, coisa que a tecnologia fez com que a gente parasse. E a consequência disso? Síndrome de pensamento acelerado. Consequência disso? A pança gigantesca, maior que tudo. A consequência disso? Depressão, ansiedade, tristeza, meu parceiro. E aí, pra glória de Deus, eu conheci um povo, tava fazendo um videozinho, andando pra lá e pra cá, e aí eu tive um convite de um povo falando assim pra mim, encosta pra nós bater um papo, trocar umas ideias, deixa eu te ajudar, que eu tenho como te ajudar. Caí na besteira de ir, adivinha o que aconteceu? Eu conheci um cara top. Depois eu conheci o terror da minha vida, que é a esposa desse cara, tá ligado? Você vai entender do que eu tô falando. Deixa eu tampar aqui, pra depois esquecer de mim, tá ligado? Esquece de mim quando eu for lá, hein? Esquece de mim. Deixa eu falar pra você. Trouxe aqui hoje, sabe quem? O nosso irmão Andrade e a esposa dele, Elo. Sabe o que eles fazem? Eles são personal. Mas é um personal, não é personal pelo nome. São personal, o povo cabuloso de verdade. Você vai saber. Andrade, Elo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por sentar aqui com a gente. Sei que vocês vão tirar dúvida de várias pessoas. Nós vamos bater um papo também, vamos desenrolar umas coisas que tá aqui, ó, engasgado aqui. Certo, mano? Mas obrigado por ter vindo. Deus abençoe a vida de vocês. Queria que vocês começassem se apresentando. Quem é você? Quem não me conhece aí, eu sou o Andrade Personal. Quero agradecer pelo convite, mano. Como você já deu o spoiler aí, a gente se conheceu através da internet ali. Eu já conhecia você pelo Detentes e tudo mais. Mas eu vi você uns anos atrás, né? Correndo, né? Fazendo umas caminhadas lá, falando que andando tava errado, né, mano? Tipo um andarilho, né? Aí eu falei, cara, consigo te ajudar. A gente foi lá bater um papo. Aí você treinou bastante tempo com a gente. Papo mudou minha vida, aquele papo, né, mano? Você é louco. Foi um tempo muito bacana, muito legal aí que nós treinamos juntos. Você vai e volta, mas acredito que depois desse podcast ele vai voltar no 110%. Não adianta, né? Tem jeito. E aí, Elo? Fala ali quem é você, Elo. Oi, galera, tudo bem? Eu sou Elo Personal, esposa do Andrade Personal. Nós temos um estúdio de personal, de treinamento personalizado. Fica na região do Guarapiranga. E a gente conheceu aí essa figuraça que deu um trabalhinho, mas estamos aí. Foi bom. Sabe o que mais me chamou a atenção?
você falou da conversa. Quando eu sentei lá e você falou, mesmo sem me conhecer, falou uns bagulho 1000 graus. E assim, essa conversa, ela ecoa até hoje. Porque assim, ó, a sua fala foi assim: cara, então vem como se você tivesse vindo pro médico, velho. Porque se você não vir nesse pensamento, vai chegar uma hora que realmente a necessidade é ir lá. Então pega muito pesado, mano. Quando eu sentei lá para trocar umas ideias, eu já estava numa situação assim, não é opcional, não é uma parada que a gente quer sentir. Mas eu estava sentindo mal pra caramba, já estava vendo bicho, estava tomando uns remédios, me afundando nos bagulho mesmo e tal. E quando a gente sentou para trocar umas ideias, e você falou sobre... Aí você contou, né, toda a história também da sua esposa. Eu vi com os meus olhos, pelo negócio que você mostrou lá, pelo telefone que você mostrou, o resultado da... Qual é o nome dela? A Deise, né? A Deise. Tinha um pessoal também. Aí tem uma sua tia lá também. Sim, minha irmã. Sua irmã. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, mano... E aí você me perguntou, mas o que você tá querendo? Eu falei, mano, eu só quero parar de sentir o que eu tô sentindo. Não é nem sobre essa parada. A barriga, os bagulho, pá. Só quero parar e tal. E você falou, mano, me dá 30 dias. Você vai ver já a diferença e tal. E foi uma parada que arrancou com a mão, tá ligado? Fora as resenhas. Mas no início ali eu não acreditava muito. Então, foi difícil. Só que assim, ficava na minha cabeça. Se você não parar, se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. E se você não dar essa atenção, vai chegar uma hora que você vai ter que dar uma atenção só que numa cama de hospital. Mano, você esculachou o bagulho. Falou umas paradas assim, 1000 volts. E eu só comecei a valorizar essa parada mesmo depois que eu vi o resultado mesmo. E não foi o resultado de emagrecer nem nada. O resultado de tipo, caramba, a respiração voltou, a alegria, cara. Tipo aqueles fantasmas de tipo deitar assim na cama e tipo ficar castelando, sabe? A mente a milhão, pensamento daquele jeito e pá. E foi muito louco isso. E o pior, povo, o pior é que quando você vai pegar um chocolatinho, quando você vai pegar um açúcar e jogar dentro do bagulho, um montão, aí você fica com a voz dele falando, vamos, não desiste. Vamos brigar, vou filmar, eu vou filmar, vou pôr pinico, hein? Vamos, briga até o final, falta 10. E esses 10, tipo assim, mano, os 10, a gente fazendo corre ali, não tem negócio de 10. Parece que passa 1h30 e ele tá ali, 5, mais 2, mano. Só que assim... É uma parada que de verdade mesmo. Eu acho que eu já tinha ido nessa. Eu não tô exagerando, tá? Eu lembro como eu acho que eu já tinha ido nessa se eu não tivesse trombado vocês, mano. Bagulho louco, né? Eu lembro quando você chegou lá, né? Que a gente conversou. E você chegou também numa situação muito crítica, nessa questão dos pensamentos, da ansiedade. E você tava meio que perdido, né? Você começou meio que a fazer uma caminhada. Acho que alguém tinha falado pra você fazer caminhada, que era bom e tudo mais. Eu falei, cara... Vem aqui, porque eu acredito que Deus, ele deu um dom pra gente, né? Que é estudar educação física, né? Tivemos a oportunidade de estudar educação física. E educação física, pra gente que é da área, a gente puxa a sardinha pro nosso lado, né? Que nós somos os médicos da saúde, porque a gente trabalha na prevenção, né? Você vai no médico, depois que você tá doente, ele vai te dar o medicamento. A gente trabalha na prevenção. E eu vi ali que você ainda tava um passo... antes de você realmente se complicar. E aí, por isso que foi necessário eu dar aquele choque, né? Foi choque então, mesmo. Eu dei aquele choque, falei, cara, se você não se cuidar... Tudo que eu falava, pô, dá pra treinar uma vez, tipo, 30 minutos, 45 minutos. Você, não, mas é que a minha vida é corrida, que é a desculpa que todo mundo vai colocando, né? E... aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vem 3 vezes por semana, né? No início eu até falei isso pra você, vem 3 vezes por semana, 45 minutos... A gente marca um horário, você, pô, mas é ruim meus horários. Eu falei, cara, marca o horário. Eu falei, cara, você tem que priorizar esse horário, né? Foi onde eu falei do médico. Falei, você tem que vir pra cá pensando que você está indo para uma consulta médica, né? E realmente você estava indo, mas para um médico que estava trabalhando mais na prevenção ali e antecipando ali um passo que poderia ser realmente eu fiquei com medo do ruim, papo que você falou, mas você vai morrer, mano. Não, então, você morre, eu vai mostrei ter tudo a aí, você vai ter né? os bagulho tudo aí e você vai morrer. E aí eu falei, pô, mano, é a realidade. E o pior que morrer era ficar louco. Porque a mente rouba nós mesmo. Como é que foi você? Como é que foi? Conta pra nós a sua... Por que você... Porque seu marido me contou isso aí. A sua história, a história da Deise. A história de vocês, assim, tipo, mano, me incentivou demais a ficar lá.
Você pode contar um pouquinho? Qual das histórias que são A tantas? história que você também chegou a... Sim. Bom, eu, né, desencadeou assim, primeiramente desencadeou depois da morte do meu pai, né? Mas não tratei na adolescência, assim, não era adolescente mais, né? Tinha 21 anos, mas deixei passar, né? E aí foi se agravando um pouco, mas era aquele negócio. Ia, voltava, é uma besteira. Aí depois que eu conheci o Andrade, casei, tudo, aí veio a Rafinha, né? Nasceu com um probleminha de audição, com os 2 ouvidinhos tampados. E aí a gente já era cristão, né? E eu sempre me cuidei muito, né? Enfim, a gente sempre levou uma vida saudável, não fuma, não bebe e tal. E aí me deparei com essa situação e isso me deixou assim totalmente sem chão, porque na minha cabeça até muito assim louco falar isso, é uma coisa que eu não falei assim abertamente assim para ninguém, mas eu me sentia culpada pela minha filha ter nascido assim, né, de uma certa forma, porque eu falava, pô, o Alex já tem um filho. E como que o Alex já teve um filho e não teve esse problema? Então o problema tá comigo. E aí Mas veio já faz aquela... mó castelo na cabeça. Isso, né? aí eu comecei a criar essa situação na minha cabeça e fui indo até que eu cheguei no fundo do poço. Cheguei no fundo do poço, fiquei mal. E eu não entendia, não tinha essa noção que era uma depressão. Eu não tinha noção. E olha assim, sempre estudei com isso, mas achava que isso não iria acontecer comigo. Nunca com nós. Poderia acontecer com a minha mãe, que tem depressão. Comigo, não. Então, assim, foram dias muito difíceis, assim. E ao ponto de... Teve um episódio que aconteceu com ela, porque onde desencadeou tudo, assim, foi quando eu fui matricular lá numa escola cristã. Se diz cristã, né? E não aceitou ela porque ela tinha problema auditivo. Falou que não tinha vaga para ela, que ela era deficiente. Ali eu saí da escola, eu me perdi, eu não sabia onde eu estava. Foi aí que deu o apagão mesmo. Fiquei parada numa rua. Nessa hora uma amiga minha me ligou, falei assim, eu não sei onde eu tô, meu braço começou a formigar. Falei, acho que eu tô infartando, eu não consigo ligar pro Alex, eu não consigo não consigo sair daqui, eu não sei onde eu tô. Ela, manda sua localização. Eu falei assim, não sei, não sei como fazer. Ela me explicou passo a passo, mandou a localização pro Alex e tal. O Alex chegou, tava no Maracá. No Maracá, pra você ter uma noção. Da Vila das Belezas, aqui perto, eu fui parar no Maracá. E aí, nem conhecia lá. Depois que na localização, que o Alex viu, aí foi pro hospital. Fui pro hospital com... Você já era personal? Sim, já era personal. Sim, personal. E aí eu dei entrada como se eu estivesse infartando. Aí já cheguei, já começaram a fazer eletro, tudo tal. Isso foi 1000 graus. Toda hora, eu chegava de madrugada. Madrugada. Chegava na madrugada, assim, eu era a milhão. Então eu já não avisava mais ninguém. Porque todo mundo falava, você vai de novo e tal. Aí chegava lá, colocava o bagulho no dedo. Nada. E eu acho que eu tô com Covid. Acho que eu vou morrer. Aí colocava o barato no dedo, saturação 90, 92, de menino. Tá voando. Tá? Aí coloca aqui o Breguenites lá pra ver a pressão, zero também. Mas eu tô mal, tal. Não, mano, isso aí é coisa da cabeça, não sei o quê. Tome um periquitilzinho. Aí toma periquitilzinho. Bom, eu não sei você, mas eles me deram lá. Meu amigo não fez efeito nenhum. Deu 1, 2, 3 horas da manhã, eu ligada, porque eu tava com ódio do que aconteceu. E isso é até um testemunho. Eu guardei, eu fiquei com aquela mágoa, eu falava pro Alex, o meu sentimento é de ver sangue, porque eu não consigo acreditar que pessoas cristãs falaram isso pra mim. Né? Isso me deixou... E aí eu comecei com aquele negócio, aquele sentimento no meu coração... Até que teve um dia que eu saí de casa já determinada para fazer um suicídio. Já tinha pensado nisso. Olha os bagulho. Falei assim, eu não aguento mais viver isso, eu não aguento mais essa culpa, essa carga que eu carrego. E era um dia que eu ia buscar minha mãe para vir para minha casa, né? Só que eu ia buscar ela 11 horas, eu saía às 9. Aí eu falei para ele, tô saindo porque eu vou buscar minha mãe, já vou antes.
Aí eu parei na rua de cima da minha casa e eu fiquei pensando. Falei, meu Deus. Falei, ó, eu jogo no muro ou nesse poste? Aí na hora uma amiga minha católica me ligou, começou a falar de Deus pra mim, eu sem entender nada. Eu falei, mas Natália, por que você tá me ligando? Ela, não sei, tô te ligando porque, não sei. Eu falei, Natália, eu tô assim, assim, assim. Aí ela ligou pro Alex. Quando eu vejo, ela ficou no telefone comigo, o Alex tá do outro lado da rua, com a Rafa. Pelo amor de Deus, o que você vai fazer? Olha a Rafa aqui e tal, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, tal. Aí foi quando eu fui a primeira vez pro psiquiatra. Aí eu fui pro psiquiatra, aí expliquei o que tinha acontecido. Aí ele falou assim, isso tá guardando uma mágoa muito grande e tal. Precisa liberar. Precisa liberar, tal. Aí eu fui conversar com uma amiga minha que é pastora. Novinha ela, pastora. Falei, eu preciso perdoar essas pessoas. Porque se eu não perdoar, eu não vou viver. Ela falou assim, por que te prende perdoar? Eu falei assim, porque eles erraram comigo. Por que eu tenho que liberar perdão para eles? Ela falou assim, você quer liberar perdão, você não é uma pessoa ruim. Você está guardando isso porque você gosta de ver as coisas certas, só que não fizeram isso com você. Aí eu cheguei, o Alex estava dando aula, eu não sei nem se era para você, lá em casa, era tarde. Você fazia um horário meu à tarde, não era dele? Era diferente seu horário. E ele falou assim, vou finalizar a aula. Eu falei assim, eu quero ir lá nessa escola. Quero nessa escola marcar uma reunião. Aí eu liguei na escola e falei assim, eu quero uma reunião com o diretor, com essa pessoa. Aí eles ficaram em choque, porque eu fui na diretoria de ensino. O diretor lá da diretoria de ensino, por coincidência, era amigo do meu irmão, que o meu irmão trabalhava na Prodesp de TI, na diretoria de ensino na Sul 2. O caso pegou a proporção que meu irmão não sabia que era com a sobrinha dele esse problema. Depois o cara falou pra ele, falou assim, isso aí é com a minha sobrinha, não tô acreditando. Mano, eu fiquei doente, eu tive febre, eu fiquei doente de febre, estourou herpes na minha boca, a imunidade baixa. Aí foi quando eu decidi nessa escola, eu falei assim, olha, eu quero uma conversa, eu vim aqui pra liberar o perdão na vida de vocês. Eles olharam assim, falei assim, eu quero liberar o perdão na vida de vocês, eu não vou mais atrás de nada, porque eu já estava indo para o Ministério Público, ia ter toda aquela coisa de audiência, tudo. E, na verdade, eu não queria isso, eu queria vingança, eu não queria que eles fizessem alguma coisa, eu queria me vingar, entendeu? Quando eu liberei o perdão ali naquele momento, a mulher chorou, mas ela chorou. Ela falou assim, não tem um dia que eu não tenha pensado em você. O mal que eu causei pra você na sua vida. Uma fala. Uma fala. Você acha que... É como você enxerga assim, ó, eu fui estudar, né? Fui estudar, aprendi e tal. Aí, através do estudo que eu me converti, e aí o que aconteceu? Eu aprendi sobre tricotomia. Tricotomia é o que o ser humano ele é feito. Ele é um corpo que uma alma mora dentro e que tem um sopro divino de Deus que traz vida. Então nós somos três. Vocês acham que essa questão espiritual ela também precisa de ser como que eu posso dizer? Ela precisa de treino tanto quanto a física? Sim, que nem você falou, né? Nós somos três. Então, assim, uma coisa é ligada na outra. Então, eu penso muito assim, se você não cuida do corpo, o que acontece? Você adoece. Você, com a doença física, geralmente você já vai ficar mais fragilizado na parte psicológica. Certo? E muitas vezes por você ficar vulnerável dessa parte psicológica, vai afetar também a sua parte espiritual. Então, eu penso desse jeito, que você tem que se cuidar como um todo, e nessa parte espiritual é como se fosse uma academia mesmo, né? Como se fosse um exercício. Eu mesmo luto muito para manter uma constância, de ler a Bíblia, de tentar estudar cada vez mais. E isso a gente percebe que quando a gente está mais focado nisso, mais estudando mais, procurando conhecer mais de Deus,
o nosso espiritual fica mais forte. Mas dá resultado no corpo também? E aí reflete no corpo, porque você acaba ficando mais disciplinado. Você vê então como, olha, eu vou parar de tomar esse veneno esperando que você morra, e eu tô aqui para dizer para você que eu perdoo, mas deixa eu deixar claro para você, eu tô tomando esse veneno esperando que você morra por causa de uma atitude, tal. E o que acontece? Desencadeia uma parada que espiritualmente livra e é instantâneo que... já dá uma aliviada. É louco isso. Muito. Foi instantâneo. Eu saí de lá outra pessoa. Eu saí de lá assim, eu falei, realmente eu sentia um peso nas minhas costas. Desse dia... Você começou a treinar quando? Eu sempre treinei, né? Eu comecei a treinar mesmo, assim, musculação com 14 anos, né? Que meu pai sempre me levava para o clube. E eu tive uma criação assim, desde a idade da minha filha, assim, até antes. Você vai passar por todos os esportes, não importa o esporte que você queira fazer. Quantos anos sua filha tem? Hoje ela tem 12 anos. É atleta também? Atleta. O que ela faz? Ginástica artística. Coisa boa. E treina musculação também. Que top, mano. Então, eu sempre tive isso de treino, né? Sempre tive essa cultura na minha casa. Aí, com 14 anos, eu comecei a fazer musculação, porque naquela época, criança não podia fazer musculação, tal. E hoje já caiu por terra todo esse negócio. Quando vocês descobriram isso? Faz tempo? Do quê? Essa ideia de que criança não pode. Cara, desde a época da faculdade, isso nunca foi... Nós formamos em 2009, né? Sim. Então, assim, dentro do mundo científico, isso não era já validado. O que tinha na época? Tinha um estudo que fizeram lá com ginastas, acho que chinês, alguma coisa do tipo, e falaram que eles faziam musculação. E aí, eles não cresciam. Aí a pergunta era, eles não cresciam por quê? Normalmente você já escolhe pessoas, né, que têm uma estatura menor para fazer ginástica. Você não vê um ginasta altão. O cara altão vai jogar basquete. Isso aí é uma seleção natural do esporte que cada um vai fazendo. E aí associaram isso, a medicina associou isso com o crescimento. Porque eles faziam musculação, então não cresceram, então não é bom criança antes dos 12 anos, 14 anos, né? Na época, 14, 15 anos, não poderia pegar peso, fazer nada. Na nossa época, a gente já fazia isso de uma forma indireta, porque a gente brincava na rua, né? A gente jogava bola, subia no muro, subia em árvore, querendo ou não, você está fazendo força. E o que acontece? Essa geração, né, que fica no computador celular direto, não faz força. Então, assim, é muito melhor você pegar e tirar o celular do seu filho e colocar ele para fazer um esporte até que ele goste, e musculação também não é prejudicial para a saúde de ninguém, não. Tem muitos mitos. Tem. Por exemplo, eu aprendi um monte de coisa lá. Eu sei que você aprendeu. Então, poxa, eu falo, mas isso aqui é o que vai resolver? Não, tem que ser maromba, tem que não sei o quê, tem que pá. Não, mano, só faz isso aqui, ó. E você vai ver que, mano, 45 minutos você vai sair daqui como se você tivesse malhado a semana inteira. Será, velho? Vamos ver o que é isso aí. Tem muitos mitos, assim, tipo... Eu vou falar um mito, tá? Pode falar. Não é relacionado ao que você fala, mas olha, tomar... manga com leite não pode. Por quê? Não sei por quê. Porque a minha mãe falou e eu tô repetindo. Na musculação, assim, naquilo que vocês trabalham, naquilo que vocês fazem, tem muito mito que o povo fala? Tem muito mito. Tem mitos relacionados assim, tem gente que fala, eu não posso fazer musculação porque musculação é uma atividade de impacto. Mas musculação, ela não tem impacto na articulação. Você não fica pulando, você não fica fazendo nada. É um treino resistido, a musculação, entendeu? E ela é localizada, a gente consegue direcionar para o músculo-alvo que a gente quer trabalhar. E tem outro mito também, muitas vezes as pessoas falam, eu não vou fazer musculação porque eu vou ficar fortão. Você vê que não é fácil ficar fortão. É só fazer e vou ficar forte. Isso, quero ficar... Não, tudo aquilo ali tem um controle, né? Então, assim, não é... No meu caso, assim, ó, que aí zoou o tal de ciático, não sei das quantas, e mano, não fiquei zoado. Nunca encostei um carro em nada, Elô, nunca. Tomei um periquitiozinho, eu tenho um probleminha com os periquitil. Os periquitil que eu falo é os calmantes, né? Aí, tipo assim, eu tomei um periquitiozinho, aí o médico falou assim, ó, se você for fazer alguma coisa que exige sua atenção, não faça. Eu falei, não, de boa. Aí tomei, dormi... Acordei pra viajar e tô acostumado já, mano. Estrada, vida toda.
E aí tô aqui, mano, daqui a pouco é mais forte que eu, porque quando tava com sono, sempre controlei. De boa, tô com sono, mas eu sei o meu limite. Mano, deu um apagão, eu só lembro que eu tava chegando no pedágio, apaguei, acordei na traseira de dois velhinhos, coitado. Deu uma chapuletada com esse tal de periquitil aí. Então tem um probleminha. Enfim, esse periquitil fez com que relaxasse a mente, para poder relaxar uma parte lá no Musculatura. Eu conheci o pessoal que cuidou lá de mim, lá, os caras zica mesmo, explicou tudo bonitinho e tal. Aí falou, só que agora você vai demorar um tempo para você recuperar, para conseguir pelo menos ficar de pé. Tava osso. Eu levantava, parecia que ia ganhar um neném, mano. Sabe onde é o piriformes? Parecia que tinha uma agulha dentro dele assim, que quando eu levantava, arrastava ele. Quando eu sentava, zoava de novo. Só que não era lá. Aí era nas costas que tava pinçando não sei o que lá e tal. Sim. Mano, que rolo. E como que é para um cara igual eu, por exemplo, que agora tenho um problema no ciático? Essa pessoa pode treinar? Não vai treinar nunca mais, ou isso também é mito? Não só pode, como deve treinar, né? Então, assim, vai ter os momentos que você vai ter ali... Pode acontecer que tem uma crise de dor. Aí você vai controlar mais, vai diminuir o volume do treino, vai fazer alguma coisa do tipo. Mas o treino ele é essencial por quê? Pela questão do fortalecimento da musculatura, do alinhamento das suas costas aí, né? Você tem uma escoliose, então você tem que melhorar essa escoliose para que não fique pinçando o nervo. E o único jeito de você fazer isso é fazendo a correção postural com a musculação, com o treino direcionado para isso. E tem a parte de mobilidade também que a gente faz muito lá no estúdio, né? Mobilidade, alongamento, porque também nem tudo é fortalecimento. Hoje a gente já tem por tempo de estrada, aí a gente já consegue ter um olhar clínico, né, dos alunos. Então, pô, você chegar lá pisando de um jeito, eu já sei, cara, esse cara aqui... Só que essa pisada aí já deve ter uma escoliose, já tem um problema na escápula lá, alguma coisa do tipo que vai desencadear algum tipo de problema, ou no joelho, ou na lombar, ou no ciático. E aí a gente consegue fazer esse equilíbrio aí. A musculação que a gente faz lá no estúdio, né, que a gente trabalha, né, no dia a dia, muitas vezes é uma musculação corretiva. Não adianta, tem gente que quer chegar lá e quer ficar monstrão. Só o que a gente faz? A gente trabalha uma base primeiro. Não adianta ficar monstrão, que a gente vê muito por aí. Cara forte, aí é um peito maior que o outro, um braço maior que o outro, toda assimétrica. Exercício fazendo errado, né? Por quê? Porque só tá focado em ficar forte e pegar peso. Não, a gente consegue fazer um treinamento ali, que a gente consegue corrigir esses desvios posturais, na maioria dos casos. Tem aluno lá que tem não só problema de hérnia, mas tem aluno que tem hérnia na lombar, hérnia de disco. E aí chega um médico falando, o cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o médico muitas vezes ele nunca treinou, né? E aí normalmente, no senso comum, a pessoa vai acreditar mais em quem, né? Mas no médico, se eu tivesse lá com jaleco branco, a galera até acreditaria mais em mim. Mas aí a gente leva um tempo para pegar uma confiança daquele aluno, para ele entender, vamos por esse caminho, vamos aqui e tal. Daqui 2 meses você volta no médico, aí vai e tal, aí... mas muitas vezes as pessoas vêm com esse mito de que a musculação é até mesmo agressiva. Tenho hérnia de disco, não posso treinar. Tenho um problema no ciático, não posso treinar. Pelo contrário, você deve treinar. Me falaram. Só esperar um pouco. Falou, né? O cara falou. Espera um pouco para recuperar. Não adianta você ir agora, tá zoado. Na hora que você conseguir fazer uma caminhada e parar de doer, foi o que eu voltei a fazer, né? Aí fiz uma caminhadinha ali. Até marco vocês nos vídeos aí, vocês sabem. Aí eu fui lá, dei uma caminhadinha e eu falei, nem vou falar nada para não parar, vamos esperar. Porque o bagulho é zoado mesmo, dói, velho. Só que assim, quanto mais você ficar parado, então, esse seu músculo tá estirado, ele tá rígido. Se você não fizer uma mobilidade, até mesmo antes de você caminhar, você vai sentir essa dor sempre vai estar rígido, sempre você pode pinçar seu ciático, escovando o dente, você vai abaixar assim, quando você levantar, você vai sentir pinçar. Então, é muito importante você fazer o treino de mobilidade, para você sempre deixar essa musculatura mais relaxada e você não sentir dor até no decorrer do dia. Que isso é uma das coisas quando você faz fisioterapia, tudo você faz na fisioterapia. Porque eu já tive muito problema no ciático, porque eu dava muita aula de spinning. Então, eu tive... O que é aula de spinning? Aquelas bicicletas, aula de bike. E aquilo dá problema no ciático? Não
É que não dá assim, pro professor, não pro dá, aluno não não. dá pro aluno, dá pro professor, porque eu dava o quê? Umas 3 aulas por dia de entendi. spinning, dava E jump. Madeira. Aí É saía do trampo. spinning, já ia pro jump, era joelho, era o ciático, era tudo. Então eu fiz bastante fisioterapia e sempre desde então fiz muita mobilidade. Hoje eu não sinto mais. Entendeu? Então a mobilidade aí pra você é muito importante. Eu voltei, fui de manhãzinha, fui dar um rolê primeiro andando. Aí depois eu falei, eu vou correr um tequinho. Eu não acreditava, mano. Eu quando eu cheguei lá, eu não corria, nunca tinha corrido. Aquela vez que até, mesmo no trotezinho, a gente conseguiu fazer 5 km, velho. Eu falei, mano, não sou eu não. Eu tava voando, né, mano? Cê é louco. Rapaziada, dá uma olhadinha aí como é que eu tava. O que aconteceu aí, Nil? Deu cãibrinha? Deu cãibra? Na pança? Foi um cambrão. Opa, não. Esse é o gordão do New Black, desculpa. Vê eu. O produção põe eu. Salve, rapaziada, Pai do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o tal de Mano Rap, acostumado a falar assim. New Black, Rocha 90, benção pura também. Fui convidado há uns 2 meses atrás pelo Andrade de fazer parte aqui da Atos Esporte. Sou crente, servo de Deus, e eu também imaginava que ansiedade ou depressão seria algo só espiritual. Até que um dia eu me deparei num pico de ansiedade. Foi quando eu postei no meu Instagram, o Andrade, muito usado por Deus, eu até agradeço aí por essa força, falou para mim experimentar fazer pelo menos 1 mês de atividade física, que iria mudar a minha história no sentido da ansiedade. Eu também era desses que dormia e acordava cansado, coisa de louco, de maluco, a mente não parava de funcionar, o tal do SPA, síndrome de pensamento acelerado, muito sabe do que eu estou falando, e eu quero dizer para você que já vai fazer 2 meses que estou aqui e mudou totalmente a história. Tenho perdido um montão de quilos, dormindo bem, é outra fita. Estou aqui para convidar você a vir participar. Se não der certo para você, nós pegamos o Andrade no box, mas vem que é benção, isso mesmo? Pronto, viu aí como é que tava? E vou chegar lá de novo, hein? Vou chegar lá de novo. Ô gordão, desculpa, Nil. Ô Nil, desculpa. Acabei colocando você aí, poxa. Marca pra mim, produção. Você gosta, ó, New Black. Abraço, New Black, abraço. O Nil vive falando, melhor época da minha vida, tio. Você é louco. Eu falo, mas por que você ficou bem não, mano? Que eu ria demais, mano. Pode pagar. Pisou no bagulho, o bagulho é simples. Ó. É só pra pisar aqui, ó. Vai, o que você tem a falar? O Reco não é um cara que tá passando credibilidade pra falar nada, porque ele esqueceu meu aniversário. Esqueci nada, Nil. Tá aí chorando por causa de quê? Cansou? Anotou meu número, Reco? Ó, você esqueceu que seu amigo mostrou seu vizinho de parede com foguete. Cansou? Cansei mesmo. Olha você agora aqui, não tá suado. Não sei por quê. E era uma Ali era uma terapia ali, resenha, né? Nossa, cara. terapia. muito bom. Meu Era Deus bom do céu, demais. era resenha demais. Era bom demais, mano. Ô, Andrade, me fala uma coisa. A veinha, idosa, ela deve treinar? Ou chega uma época que não cabe mais? Tem uma frase que eu gosto muito que é: treinar é pra sempre, entendeu? Então, assim, depois dos 30 anos, o que acontece? Se você não fizer nada, você vai perder massa muscular no decorrer do tempo. Por quê? Porque cai os hormônios, você vai se movimentar cada vez menos e tudo mais. E a única coisa que retarda isso é a musculação, é o treino resistido com carga lá, fazer força. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes, o idoso vai falar, não, vou fazer musculação porque as pessoas acham que musculação é agressivo. Mas a musculação... Quando fala, vou fazer musculação, já imagina. Pegando um montão de peso, não, entendeu? Então, assim, cada um, você via lá como era no estúdio, então, cada um vai ter um ponto de partida diferente. Então, assim, eu pego um moleque, menino de 20 anos que tá voando, ele vai trabalhar com uma carga mais alta, mas assim, uma das coisas que a gente prioriza muito é a técnica lá de execução dos exercícios. Então, assim, o cara que é mais idoso, que é o público que tá chegando bastante agora pra gente lá, é idoso e cara que teve acidente de moto, cara. O cara que tá lá, que já teve acidente, tá com a perna ferrada, tá indo treinar lá. Então, assim, então o idoso é importantíssimo fazer musculação. O idoso gosta muito de fazer caminhada. Hidroginástica. Hidroginástica. Ainda bem que eu não falei. Na hora que você estava falando de problema na perna, não sei o que, do espinho e tal, não sei. Aí eu ia falar que o médico falou, vai para hidroginástica, para não ter tanto...
É assim, se você tá muito debilitado, vai para essas atividades para você começar a se Eu não tô movimentar. tão zoado também. Mas a base tem que ser a musculação, entendeu? Porque a musculação é a única coisa que vai lá fazer ainda? você ganhar Cabe? massa Como é que tá lá? muscular. Cabe ainda. Ainda cabe, né? Cabe, né? Pô, você já me perdoou, já. Não, Eu já marquei. ó, Mas, isso. ó, depois, a primeira vez foi safadeza mesmo. Não vou mentir pra você. Porque foi safadeza. Porque aí eu ainda tava bem, então tava com a mente a milhão, e aí a gente teve uns problemas e tal, vocês sabem. E aí eu tive que trabalhar, mano. Isso. Naquele tempo a gente ficou durante um ano tendo que trabalhar muito. Então, e graças a Deus, que se eu não tivesse com aquela saúde assim. Aí quando o você pá tava no resolveu, o que aconteceu comigo? Safadeza. Safadeza. Aí sim eu concordo. Mas aí depois eu voltei pra voltar de verdade. Aí o que aconteceu? Peguei dengue. Pegou dengue, aí é culpa da E dengue, ainda bem que você pegou depois pra você saber que o bagulho dói ou não dói. Ó, Se amor é um cara igual calma você, você aí. imagina um cara igual eu, velho. Mas você chegou no meu dia que o médico mandou eu parar. Você chegou lá em casa até do nada, né? Foi um dia que eu tava no sofá, tomando Gatorade. Ali. E água. Ali eu perguntei, ô, Andrade tá aí, mano? Pô, Isso. sou eu, mano. Sou eu. Foi. Mas eu, assim, a dengue, eu peguei dengue, mas eu não fiquei tão derrubado, cara. Eu fiquei com coisa de... Mudou o sabor da comida e enjoado. Então, eu tava com sintomas uns 5 dias, eu tava trabalhando. Aí eu fiz o exame, Febre. e dava umas Tava. febres à noite, eu voltava. Aí o médico falou, né, que era melhor eu dar uma parada, e a minha médica Mas lá de casa falou. Derruba ou não Não, derruba? dá uma derrubadinha. Derrubadinha pra Mas você. dava que pra mim dar uma a treinada vida- ainda, a que eu não vida treinei. toda. Agora eu não, eu quase morri. Eu tava lá e tava naquela fase lá, até falhar. Eu dormia e acordava sonhando, matando aquele cara, velho. Até falhar, mano. E eu tava naquela época, eu já tava com dengue já, mano. Caraca. Aí depois falei, aí meu irmão me levou pra andar, falou que é isso e tal. Falei, não, mano, eu tenho que treinar de novo e tal. Aí voltou, enfim, dengue. Aí na hora que eu tava de boa de novo, aí a gente voltou com essa parada de escápula. E aí, Isso, e é na muito técnica. louco. Vamos na técnica e aprendendo uns bagulho 1000 graus. Falei, agora eu não paro nunca mais. O que aconteceu? Aí deu problema no ciático. Por conta de postura, a vida toda sentada igual um... Enfim. Agora acho que eu volto. Mas você tem que me prometer uma coisa. Olha lá. Quando você for faltar e você não puder ir, e a Elô que estiver lá, você tem que dar um salve no dia. Deixa eu te perguntar. O que muda? O que muda? Tipo assim, eu vou falar uma parada que é importante, e aí depois eu vou falar sobre a coisa que também é importante, que é a questão da Elô. Que eu quero entender... eu quero entender por que tão diferentes, né? Mas calma. Antes eu queria saber assim, ó. Você falou um dia assim pra mim: você pode trazer o maromba que você quiser, ele não vai conseguir fazer o treino que você tá fazendo, ele vai achar que é fácil, mas a parada é a repetição disso vai fazer com que ele vá até o final, mas no final mesmo, assim, tipo naquilo que ele aguenta mesmo. Agora, tem gente que vem aqui e vai fazer uma força, então ele é forte, mas ele não consegue fazer o que você tá fazendo. Como que é isso? E eu vi, né? Eu levei lá o meu Gustavo. A gente foi lá uma vez, lá tinha o outro fortão lá que tava lá também. Você falou, ó, vai pedir pinico, você vai ver. Que foi visitar e tal, e era questão de tempo mesmo. E o cara não aguentou fazer os exercícios até o final. Aguentava bastante peso, mas não tinha força, Mas potência não tinha na hora, técnica. mas não tinha essa questão de técnica, que puxava errado, fazia o exercício errado, mas também não tinha Questão do a cardio, resistência. resistência. Não tinha resistência para fazer até o final. E o que acontece com isso? O que acontece? Desde 2017, quando eu montei o estúdio lá, quando nós montamos o estúdio, o que a gente fez? Eu estava estudando muito essa parte de treinamento do cardio em alta intensidade e curta duração. Que é você trabalhar com uma intensidade um pouco maior no cardio e fazer com um período mais curto. Que geralmente é o que as pessoas não fazem na academia. Hoje, isso está até um pouco mais na moda. Tem muito personal, muitas pessoas passando isso para os alunos. Mas isso aí eu já fazia lá atrás. Por quê? Porque eu tinha experimentado em mim por questão de tempo. Porque o cardio em alta intensidade e curta duração, você consegue fazer um treino de 45 minutos, 1 hora, você faz a musculação e o cardio e tá tudo pago. certo. Agora, se você faz do jeito tradicional normalmente que as pessoas fazem, chega na academia,
Ó, isso aqui eu já sei que é o padrão de todo mundo, hein? Na maioria das pessoas que querem emagrecer. Chega na academia, é 15 minutos em algum exercício cardio lá, na esteira, na bicicleta. Aí fica lá uns 40 minutos, até 1 hora às vezes, na musculação. Ou meia hora na musculação. Depois volta para fazer os 40 Fazendo minutos. sem técnica, né? Isso, sem técnica. Tá pensando que tá malhando o peito, Isso. mas tá malhando outra parte. Porque em vez de fazer no lugar certinho ali, onde você pesa na nossa pra Direcionando. fazer... Isso. E aí, no final, ainda fica lá 40 minutos, 1 hora fazendo cardio. Então, a pessoa... Muita gente nem entra na academia que fala, pô, eu não tenho 2 horas para treinar, não tenho 1 hora e meia para treinar. Verdade. Foi até uma coisa que eu falei com você lá. Você falou, pô, minha vida é corrida. Eu falei, cara, 3 vezes por semana, 45 minutos por dia, a gente resolve isso. E aí o que acontece com essa galera que vai lá, às vezes visitar, que já é meio maromba, é os caras que estão já acostumados com esse tipo de treino, que é um treino mais padrãozão da academia. E quando chega lá, além da técnica, da gente ficar direcionando a força ali pro músculo-alvo, certo, né? que a gente costuma falar, o cardio também é alta intensidade. Então, aí a galera não aguenta. Aí pede então, pinico, você pede filma. Não, eu não tô fazendo mais isso. Tô não, filmando tem que menos. fazer. Que isso? Pelo menos. Eu gelava. Quando falava, vou filmar, saía a força do Hulk. Falava, filmar eu? Não. Vai filmar daquele jeito. E às vezes eu filmava na última série, nas últimas 3 Nossa, repetições. Aí a galera ficava, pô, mas você vai filmar na última? Eu falei, que aqui é de verdade, que aqui é pra ver se o cara vai Essa mesmo. é a valenda. Essa é a valenda. Agora vai dar 10,5, né? Essa é Mas louco. tem muito isso. A galera, ela muitas vezes, por treinar sozinho, ela superestima o treino. Então, ela acha que tá treinando pesado e tá treinando com técnica. Ela não está, Tá só se machucando. entendeu? Meu Deus. O que a gente pega muito lá, que eu falei pra você, lesão de ombro, pessoas que treinam geralmente em academia convencional. Lesão no ombro, lesão em lombar, lesão no cresce um joelho. peito mais que o outro. E aí a galera, tem muita gente, tem até personal, professor que fala, é normal sentir dor na lombar, é normal sentir dor no ombro. Eu acredito que ninguém treina pra sentir, você tem que sentir dor no músculo, no ventre muscular que a gente fala. Pô, você treinou um peitoral, você tem que apertar o peito aqui, você pode sentir uma dor que a gente chama de dor tardia, depois que você, 1 ou 2 dias depois você treinou o peitoral. Agora, não é normal você sentir dor nas articulações. Então, lá a gente é bem criterioso com esse lance da técnica. A gente estuda bastante técnica de execução e é uma coisa que é até falho na formação do personal trainer, na formação do profissional da educação física, porque, ao contrário do que as pessoas acham, dos 4 anos que a gente estuda lá, e a hora que eu converso com o pessoal que está estagiando, que está se formando agora, é a mesma coisa de quando a gente se formou lá atrás. O que menos a gente estuda é musculação, cara. A gente fica estudando muita parte de educação física escolar, muita teoria. E aí, por isso que dá essas confusões na internet, que essas confusões antigamente, lá nos anos 90, eram confusões dentro de academia, né? Então, assim, o professor da manhã falava para você fazer o supino de um jeito. Aí o professor da tarde falava que era de outro jeito. O professor da noite já falava, os dois tá errado, tem que fazer desse meu jeito aqui. Porque era muito da vivência de cada um, entendeu? Cada um ali estudava, seguia uma linha de estudo, e aí era pela experiência dele e tudo mais. E não conseguia montar, o que a gente pega muito lá, a gente montar o gesto motor em cima da sua dificuldade. Pô, vou falar para você agachar até o talo. Cada caso um caso. Isso, sabendo que você não tem amplitude para agachar até o talo. Mas se eu não agachar até o talo, então eu não vou ter resultado. Quando a gente pensa em hipertrofia, isso não tem nada a ver, porque a hipertrofia ela é multifatorial. Por isso que em algumas coisas você pegava pesado e em outras coisas você Isso. não. Aí vai até aí, tá bom. Vai até Legal. aqui, tá bom. A gente vai trabalhando o quê? Nos exercícios de mobilidade para você ir melhorando ao longo do tempo. Fazer uma pergunta rapidinho. Lá vem ele. Só pra não me conhecer quando estiver lá, que eu vou voltar, né, mano? Isso. Ô, Elô, se vocês são da mesma escola, por que tu é bruta com o povo, velho? Por que você é carrasca, assim, do pessoal? E você aí, ó, corta aqui, produção, pra nós. Você aí, que é desse time aí, lá da Atos Esporte, e sabe o que eu tô falando, já comenta aí, mano. Comenta aí, a Elô, ela é, tipo, não, 10 não é tipo assim, ó, não é 10, aí tipo assim, o 9 foi mais ou menos, então vamos pra 12, vamos que você aguenta, E os caras se quebram, que falam assim, lógico que eu aguento. A mina tá falando, olha o tamanho dessa mina, e você vai... Aí na outro dia, quando ela que treina, quando ela dá o treino num dia, no outro dia não dá pra colar.
Eu particular, pelo menos pra mim é isso aí que acontece. Não sei a rapaziada lá que... Bom, enfim, mas se a escola é a mesma, por que você é mais braba? Então, não sei. Eu acho que vocês já chegam lá com uma certa resistência. Será? Comigo. Fala a verdade. Mas ela já é Quando- mais brava quando na ela- vida. quando não é no ela- treino. eu sou mais ela brava já é na mais vida. brava. Quando ela tá fazendo com você, tipo, vamos, não sei o que, pá, vamos fazer. Ela também é... Não, meu, coloca... É, nos que nu- 10? Ah, eu acho que 10? Que engraçado. 10? Peraí, você não. Você é 12. Põe 12. Põe 12 de cada lado e vamos, que você... Então, Ela também faz isso aí com você? Nos treinos de próprio peso do corpo, tem a mãe de um aluno nosso lá, que ela estava treinando em casa com o nosso programa de treinamento que a gente tem com o próprio peso do corpo. Ela falou, não é possível. Eu não consigo acompanhar ela. Não, isso é uma humilhação. Que não sei o quê. Então, eu acho que eu sou acelerada, assim. Então, quando a gente fazia a gravação, eu sempre já era mais acelerada que ele, entendeu? eu e ela fazendo o mesmo exercício. Eu na velocidade Se 1.2, ela na velocidade 2.0. Se fosse naquele tempo, o que sobrar... corta aqui pra mim, tem isso aqui, também, tem esse produção. protocolo lá. Tinha umas ideias desse cara, tem, né? Então você treina, o tempo que sobrar você descansa. Protocolo Emon. É, o Emon. Protocolo Top! Bom Mas assim, demais. quando a gente começa a parada, não sobra tempo, não fica devendo. Então acaba esse aqui, você já corre devendo o outro e tal. Era 1000 graus. É por isso que eu gostava que o New Black ia comigo. Porque eu devia, mas o New Black devia mais. Então tava mais tranquilo. Mas aí você pergunta pro Moisés se ele quer ir fazer um treino comigo. Não, Moisés, ele não. Ele fala. Quando a gente conversa e tal, eu falo, Elô, ele tipo. Tem que ir no psicólogo. Quando ele Eu chega também assim- tenho esse problema. Quando eu falo assim, eu vou voltar e tal, aí eu lembro assim, tipo, mano. O horário e tal. Mas a escola não é a mesma? É a Ou mesma. ou é cada um tem uma pegada? Como que é isso? É porque cada um tem uma pegada? Os protocolos, a gente trabalha com... A gente tem uma metodologia, que é a metodologia que a gente desenvolveu, né, no decorrer do tempo e que a gente utiliza no estúdio, utiliza com nossos alunos particulares e que utiliza também com os alunos da internet. Então, acho que vai muito do aluno também, porque eu acho que quando eu tô lá falando, vamos no 110%, eu acho que vocês não vão no 110%, né? então. Aí quando ela tá lá falando, vamos, aí vocês vão. Porque é os mesmos exercícios, Não, só eu que sei. com ela vocês morrem, Eu comigo acho- vocês não vamos- morrem. vamos Acho que vocês não pensar. me obedecem, Não, cara. vamos pensar uma coisa. Eu acho que é assim, ó. É igual você falou. Eu tô aqui na mesma série que ela, mas eu tô no 1.2 e ela tá no qual? 2.0. E quando então ela tá aplicando, Aí ela quer todo mundo. aí você 2.0. também tá no 1.2, no 1.2 e ela então cobra no 2.0. Então. Só que também para nós é uma humilhação, porque é o seguinte, Tá vendo? Porque às vezes tá vendo? Os tem caras essa. querem chegar lá. não, que não é isso, não é isso. É vou- porque ela fala assim, não, vamos que você aguenta. E a gente vai cair nessas ideias que a gente aguenta. Eu acho que ela, sei lá, não sei. Eu sei que, bom, eu tô pensando em voltar, Não, pode voltar, pô. preciso de vai uma ser nada. ajuda, mas eu volto, mas eu tenho que assinar um contrato lá. Que não O vai. dia que você não tiver Você não e treina. tiver que subir lá pra cima com aquela bolona, joga pra cima e joga pra baixo, mano, fala que a Elo que vai estar, que aí a gente dá um jeito de gripar, mano. Leva um No meio do atestado. caminho. A gente leva um atestado. Deixa eu falar pra você. Por quê? Elô, primeiro você. Vou jogar no seu peito essa. Por que quem tá assistindo nós deve treinar lá na Atos Esportes com vocês? Porque, assim, como a gente falou, né, é um estúdio de treinamento personalizado, não é uma academia. Você vai treinar com o máximo ali no seu horário 6 pessoas, 2 personagens, dando atenção exclusiva para vocês ali, corrigindo postura, treino direcionado para você lá. Nenhum aluno tem o treino igual do outro. Cada um é para o seu objetivo, né? Você treinou lá já, você sabe. Então, assim, hoje em dia, para você ter um lugar ou para você contratar um personal para você fazer esse tipo de trabalho, às vezes não é acessível para muitas pessoas, né? Então, a gente teve essa ideia, a gente já teve academia, só que a academia é muito volume de pessoas. E você não consegue, a verdade é que você não consegue cuidar de todo mundo como deveria, tá? Numa academia. Foi quando a gente fechou a academia, a gente falou assim, vamos montar um estúdio, mas vamos montar num formato diferente, pra gente ver resultado, porque no começo a gente queria muitas pessoas que tivessem problemas de saúde pra gente ajudar essas pessoas também.
E foi o que a gente fez. Montou esse estúdio e hoje a gente trabalha com isso. Com idosos. Tem uma senhora que entrou faz pouco tempo lá que ela não estava andando. O médico falou que ela ia fazer caso cirúrgico, artrose, andando encolhidinha assim. O pessoal tem visto ela e falou assim, não acredito. Quanto... Carnaval, ela foi até pro bloquinho. Foi pro bloquinho, no A filha dela vai carnaval. ver aqui, ela vai... Foi pro bloquinho. Então, assim, lá você vai ter atenção. Eu trabalho com exclusiva. nomes, Qual é o nome dessa senhora aí? Vou falar. Dona Inês, um abraço, hein? Dona Inês, um abraço. Dona Inês. E mandaram pra mim um vídeo lá mandaram no Instagram. E ela, imagens. aí eu cheguei na semana, parabéns, dona Inês. Ela, mas o quê? Ela não entende como chegou a imagem pra mim, né? Falando, meus drones estão sobrevoando a cidade de São Paulo inteira. Ela fica... Já deixa afirmado, meu drone também vê quando você come chocolatinho. ela já fica... Cuidado. Nossa, muito Dona bom. Inês, pelo amor de Jesus, Tá, Dona ficou Inês. famosa. Né? Que isso, Dona Inês. Então, assim, lá você vai se sentir... E, assim, outra coisa que o ambiente é muito familiar. Você não precisa se preocupar com o look de academia... Se eu vou estar com a roupa tal, se eu tô com não sei o quê, eu preciso estar... O New Black, a produção, o New Black, ele ia de coelhinho assim, ó. Ele ia de toquinha de coelhinho pra treinar. Se vocês fizeram o filtro do coelhinho pro New Black. Lá é legal, viu, mano? Assim, não é... o Reco é média. Mano, não é, velho. Não é. Não é média, não é porque patrocina. Também nunca paguei R$1 lá, né, Varão? Graças a Deus, né? Nunca. Essa é a realidade. Corta aqui, produção. Olha aí, ó. Nunca paguei R$1,50, né? Olha que beleza. Nunca paguei R$1,50. Falou, eu vou te ajudar. E eu falei, como que vai fazer? Não, mano, nada. Falei, interessante. Aí, ó. E assim, então assim, não é... E também não é por isso, né? E devia estar aqui o Brega Night em produção. Vamos colocar aqui Atos Esporte. Que agora eu vou voltar. Deixa. Tá vendo? Olha aí, ó. Deixa. Tá vendo? E quando eu voltei as outras vezes também, eu falei, e aí, como é que nós vamos fazer? Mesma conversa. Pra você, meu irmão, aqui é... Meu Deus do céu. Mas o resultado, João, de verdade. Então, eu tô falando isso aqui, não é por conta de... tô fazendo divulgação e pá. Vai você, mano. Ele pegou um maluco lá, eu não sei se eu posso chamar o maluco de gordão. Posso, não? Qual deles? O gordão do samba. Eu não sei se ele ouvir isso aí. Ele era, né? Ele isso. Tá, mas eu tô dizendo assim, gordão da forma... carinhosa. Agora vai virar... Senão os caras vão falar que você tá aí com gordofobia. Gordofobia. Não, mas é um jeito, eu falo assim porque é pioiagem. Então eu falo... é sem pioiagem, né? Porque fala o gordão, o outro mano e pá. Mas ele pegou um cara lá, ele fez... Quanto foi a 21 dias ele foi fez. 21 dias. Direto, só eu e ele. Todos os dias no choque com esse maluco aqui. 2 horas da tarde no sol. Se você pegar, assim, teve até um constrangimento. Ele permitiu que tivesse lá no seu canal e você falou assim que se podia ou não, ele liberou. Então não tô falando uma coisa aqui que não é. Pá, a não ser o gordão, porque eu teria que ter intimidade com o cara e pá. Mas ele era quantos quilos? A maquininha nem... A balança lá, ela pesa acho que até 150. E ele aí, tava com 170 e pouco. 170. Ou seja, deu erro na balança. Pisou e a balança deu erro, mano. E assim, isso não é engraçado, tio. Principalmente para uns caras que sabem que é só questão de corrigir. E o mano ficou... Não tô falando de 3 anos, João. Não tô falando de 1 ano. 21 dias no tete a tete. E o legal foi que foi 21 dias, aí eu provei no vídeo, porque a gente gravou todos os dias, né? Foi gravado, tá lá no canal do YouTube. E ele não pisou nenhum dia na esteira, né? Eu falei, eu vou emagrecer você sem você pisar nenhum dia na esteira. E quantos quilos ele desceu? Cara, 170? De cabeça eu não lembro, mas ele perdeu uns mais de 15 quilos. Acho que foram 18. E aí teve muita... perdeu muito circunferência abdominal, entendeu? Mano, você vê o vídeo, depois você vai lá no... @ Andrade _personal. Top. Você vai ver o vídeo lá, você vê a autoestima do mano, outra fita. Você pega o Colina tava comendo hot dog na rua, tava gorducho. Colina do DTs, meu parceiro, gordão, ia jogar bola, passava, sempre jogou bola, olha, muita bola. Metido jogador, mas joga bem? Mas joga bem. Ali não é igual o New Black, não. O New Black é comédia. O New Black é do time, né? Ele é um zagueiro, mas é um zagueiro fake.
E não é um falso gordinho, não. É o gordinho original. Aquele que corre, coloca a língua pra fora. Aquele afunda... Ele só joga num time pá porque ele joga no Manos Firmeza. Por que ele jogava? Porque ele era, tipo, meio que dono do time, entendeu? Tá explicado. Ele levava a bola, entendeu? E lavava os uniformes. Agora o Colina não. Não. Eu vou falar, o irmão do New Black sempre jogou muita bola. Aí o New Black foi tentando, mas aí deu uma engordada. Só jogou mais ou menos quando começou a treinar. Aí, tá vendo? Mas assim, ó, o Colina não. O Colina jogava a bola de verdade. Esses últimos tempos pra trás aí, antes de trombar você lá, o que o Colina tava fazendo? Entrando lá, tava igual o Fenômeno. O Bolinha lá na frente, centralizado, lá na frente. O nome do time devia ser igual os manos lá que me faz a risada demais, os banheiristas. Só que era só o Colina. Não tava correndo, não tava voltando, não tava pá. E a pança, ó, grandona. Não tirava. Ele vivia tirando a camiseta, mostrar a tatuagem. Pá. Você foi. Enfim. O Bolinha ficou Bolinha. O Bolinha entrou lá. Olha a foto do Bolinha, vou colocar aí. Antes e depois. Olha esse antes, olha a pança do Colina, tá vendo a pança? Olha a pançona do Colina. Entrou lá, qual foi o pacote que ele fez com você? Fez de 3 meses. 3 meses, olha aí agora a pancita do Colinota, ó. Ô, moleque, ô, irmã, vigia aí, irmãs, vigia. Você é meu amigo, tu é casado, hein? Olha aí que bonitinho que ficou. Ô, irmão, não é fake, tio. Não é ureado. E ó, 3 vezes por semana, tá? Não foi todo dia não, treinando todo dia não. É isso que a galera não entende. Mano, tá divulgando porque você põe patrocínio. Para, tio. É saúde, o bagulho é real. É real. E assim, então, nós fechamos a academia, isso é 1000 graus. Porque vou fechar a academia porque se fosse por volume de pessoas e dinheiro, enche o povo. Enche. Põe já era, mas não, peraí. A ideia é resultado. Pra não formar um monte de gente frustrada, tá ligado? A ideia é cuidar de pessoas, né? E esse plano de vocês... Mano, vocês também não param, né? Não. Porque é de manhã, tem 3 lá, tem 6. 3 fica ali embaixo ali, 3 lá em cima lá, e depois inverte e tal. Na outra hora, mais 3 de novo. Mano, é 1000 de hora em hora, vai chegando gente de hora em hora. Então, na verdade, é uma parada que vocês organizaram. Sim. Vamos potencializar resultado. Sim. Quem você treinou lá? O Josias deu trabalho? Josias, ele focado. Josias focado porque ele, quando eu comecei a treinar ele, é por isso que tá vindo muito motoqueiro lá. Foi logo após ele teve um acidente lá de moto, né? Ele ficou mancando, tudo mais, ficou com desequilíbrio muscular. E então, aí fiz um alinhamento com ele lá, alinhamento e balanceamento. O melhor. Tá pisando certo agora. Pisando certo. A melhor divulgação é o resultado. Sim. Tem jeito. Uma coisa que tem lá. Até quando a gente começou, como que foi a minha estratégia? Eu peguei um sobrinho meu e mais uma menina lá da rua. E na época eu não conseguia ficar lá muito tempo. Eu trabalhava em outro lugar e eu tinha outras coisas também. E eu só tinha 2 vezes por semana. Só que eu já usava essa metodologia com os alunos que a gente dava aula em condomínio e tudo mais, que a gente já tinha de personal fora. Só que eu falei, como que eu vou conscientizar a galera da quebrada entender que treinar 3 vezes por semana ela vai conseguir ter um resultado melhor do que todo dia na semana na academia, que a pessoa acha que quanto mais melhor. E aí eu peguei um sobrinho meu, peguei uma menina lá e falei, vocês vão treinar 2 vezes por semana, que é o único dia que eu conseguia. E é o seguinte, vocês vão manter a constância durante um período, 2 meses, 3 meses, e dar uma limpada na alimentação, né? Não vai ficar sair do treino, tomar refrigerante, essas coisas, só dar uma limpada nos excessos, comer mais arroz e feijão, tudo mais. E quando vocês tiverem o resultado, só quero que vocês falem que tiveram esse resultado treinando 2 vezes por semana e que você não pisou nenhum dia na esteira. Isso é 1000 graus. Aí, cara, a partir deles, eles tiveram resultado extraordinário. Divulgação. Aí as pessoas viam o cara na rua e falaram, o que você tá fazendo? Vocês estão lá no estúdio desde quando? Desde qual ano? Desde 2017. Desde 2017. De 2017 a 2025, quando que vocês falaram assim, é isso? Qual foi o ano que vocês falaram, pronto, tamo rico? Não, tô brincando. Tô querendo falar isso. É o que eu falo pros caras, galera. Eu falei, no dia que eu fizer uma tatuagem no braço, vocês vão achar. Vou ter certeza que eu ganhei 1 milhão. Tive que colocar o símbolo da Atos no braço que eu ganhei 1 milhão. Aí eu vou estar rico. Ai, meu Deus, é muito bom, velho.
Mas a gente tem esse propósito lá mesmo de ter esse cuidado. E tem o boca a boca, cara. Todo mundo que tá lá hoje é conhecido de alguém. Alguém treinou, tem muita família. Foi você que enxugou o Tom Carf? Sim, também, um período. Só que o Tom Carf, ele vai, treina, Acho o Tom Carf eu dei o aula que, no o que acontece com nós? constância, Porque eu não posso falar que é os artistas, porque o nosso irmão Moisés não é artista. Né? É Então, arteiro. é arteiro. Mas o que você acha que é essa... será que é o cérebro? O que é? Como que, se você pudesse me dar assim, uma dica assim, para eu vencer a procrastinação, não, porque não seria... Mas a safadeza mesmo de ser preguiçoso, velho. Procrastinação é um jeito mais bonito É de um falar da nomezinho. safadeza. Mas qual que seria o conselho? Sem falar que eu vou morrer, porque aquela vez lá já deu certo. Eu já entendi já. Então, a questão que eu vou falar pra você aqui, de você conseguir manter a constância. Às vezes vocês olham pra gente assim, vai falar, não, é tranquilo, vocês treinam todo dia, vocês gostam de treinar e tudo mais. É muito mais a questão da disciplina, de eu ter a consciência que eu tenho que fazer aquilo, porque por um tempo também a gente ficou cuidando muito das pessoas e a gente não treinava, agenda lotada, dando uma aula e tudo mais, e eu já, travei Vocês têm horário que vocês... já travei minha coluna 2 vezes. Hoje, coloquei o quê? 11 horas da manhã, então 4 vezes por semana, das 11 ao meio-dia, meio-dia e 20, a gente separou esse horário pra gente treinar, então eu não pego o aluno nesse horário. Então, o horário que a gente compara as coisas e paro para treinar. E uma coisa que tem me ajudado muito, que eu achava até que era papo de coach, mas faz uns 2, 3 meses que eu estou fazendo e tá dando super certo, é o quê? Eu escrever o meu dia, cara. Então, assim, eu tenho a minha semana de segunda a sexta escritas as minhas atividades principais que eu tenho que fazer. Então, desde a hora que eu acordo, e até coisas óbvias. Então, sei lá, 7 horas da manhã eu tomo café. Tá lá escrito, 7 horas da manhã, tomar café. Então, todo dia eu abro lá, tenho o computador, eu abro. E aí, é legal que eu tenho uma planilha, que aí ela vai dando checkzinho, né? Então, sei lá, tomei meu café 7 da manhã, pum, li a Bíblia 7h30, pum. Aí, libera a dopamina, né? E aí, essa liberação de dopamina faz você manter a constância. E eu achava que isso era papo de coach, mas eu tenho feito isso para mim ter constância em outras coisas. Por exemplo, estudar, ter constância, eu tô frenético aí na internet também, fazer minhas postagens na internet, fazer conteúdo. Então, requer uma organização melhor. E para eu não sacrificar o meu treino, eu tive que escrever e fazer ter essa organização. Porque qual é a desculpa de todo mundo? Eu não tenho tempo. Aí você olha aí no relatório do celular da pessoa, 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia. Você precisa de 45 minutos, 1 hora para você treinar. Então, essa desculpa de não ter tempo não cola. Na verdade, mas aí muitas vezes é organização. Eu fui escrever esse negócio, essa questão do meu dia, depois que eu fui querer procrastinar num curso que eu estou fazendo. O cara, eu tinha que gravar uns vídeos, né, pra internet. Aí eu comecei, não, mas eu não tenho tempo, porque de manhã eu dou aula, à tarde eu dou aula, não sei o quê. O cara falou, vou falar o seguinte, escreve aí, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, aí eu vi que sobravam umas 4 horas. Aí eu falei, então, essas 4 horas, se você pegar 2 horas aí pra fazer o que você tem que fazer dos vídeos, as outras 2 horas você pode ficar dormindo. Então, assim, muitas vezes a gente tem um monte de coisa para acorda, tem um monte de coisa para fazer. Aí o que dá muitas vezes também gatilho de ansiedade nas pessoas. Você sabe que você tem que fazer um monte de coisa ali durante o dia. E aí você vai atropelando, porque você não tem uma ordem. Você vai fazendo. Daqui a pouco, deu 5 horas da tarde, você tá com a sensação que você fez só 30% do que você tinha que fazer. Aí o que acontece? Você já vai dormir preocupado, porque você deixou de fazer coisa. Então, assim, isso tá me ajudando muito, né? E eu acredito que ajuda muitas pessoas. Eu até começar a disponibilizar isso para os alunos também, de organizar o dia e colocar ali, ó, que nem eu falava para você, cara, 2 horas da tarde eu vou treinar. É uma consulta, como se fosse uma consulta médica que não dá para ficar alterando, não. Buscando em casa. Então, assim, ou colocar outro compromisso. Ou escolhe, né? Que ele falava, então eu escolho, ou morre em casa. Mas pessoas que têm, desculpa te cortar, problemas psicológicos, têm problemas com depressão, ansiedade, elas têm uma tendência a não praticar exercício. Por quê?
Porque você fica naquela situação que você tá brigando com o seu próprio corpo já. Para você se manter em pé, para você conseguir fazer suas atividades que você precisa fazer. E você não tem energia para dar conta de tudo. Você sabe disso. A gente tem as obrigações que a gente tem que fazer. Então, a atividade física ela não vai entrar ali como um remédio para liberar dopamina, endorfina, que são hormônios que vão ajudar a você não ter mais essas doenças. Só que hoje a gente está trocando a dopamina e o nosso cérebro ele não quer queimar glicose, entendeu? Ele quer ficar estacionadinho. Quanto menos energia a gente gastar, pro nosso cérebro Ele fica te roubando, esse sem Fica vergonha. te roubando. Esse safado aqui. Deixa eu te fazer. Exatamente. Esse sem vergonha aí, porque esse aqui é o meu, esse aí é o seu, esse é o... Às vezes tipo, fala assim, fica aí no sofá, perna Claro, pra com cima. certeza. Pra que tirar o pijama? Liga Netflix. Com certeza. Ele fala assim pra você também? Fala, a gente no feriado aí do carnaval. Foi do carnaval? Não, da Páscoa. Mas ele fala assim pra você também? Liga no iFood. Pega o McDonald's. Sim, com certeza. Pega Mais um pra mim do que pra ele. Maczão. Hã? Mais pra mim do que pra ele. Mas e aí? Você já caiu assim nesse... Já caí, o cérebro falou assim, mano... E você não fica ouvindo a voz desse cara falando... Vamos, até 3. Às vezes eu consigo contaminar, mas a 2. maior parte não. Às vezes ela me influencia, me arrasta ainda. Fala, não, vamos aí, vamos comer uma pizza hoje. Não, vamos comer mais no final de semana. Não, vamos liga aí, não vai ter como fazer a janta. O meu e cérebro, tal. o meu Aí, cérebro, cara, o meu cérebro que fica me roubando, fica até falando seu nome na minha cabeça. Fala assim, eu vou lá no Andrade e tal, aí ele grita assim, Elô vai estar lá. Eu deixa quieto. Eu não vou. É bem assim mesmo. Mas então, muito bom, e isso hoje é a maior fonte de dopamina que a gente tem usado, e isso tem liberado pra gente essa dopamina, e a gente tá tão saciado que a gente não quer mais procurar outra coisa, que é isso aqui, ó. Rolar o dedinho aqui, ó. 1000 graus. Presta atenção quantos minutos ou quantas horas a gente tá aqui Eu tenho até medo de ver, rolando o tenho. feed. Tenho medo de ver. Você fica rolando o feed aqui, principalmente o TikTok. O TikTok, ele é, assim, uma máquina de dopamina e ele te prende ali de um jeito que você acaba não fazendo outras atividades. Vocês se conheceram onde? Na faculdade Na faculdade de educação física. Que E chique, é engraçado, porque quando meu pai morreu, eu tinha que estudar, fazer alguma coisa para poder receber pensão. E eu queria fazer direito. Aí eu falei, eu não tô com cabeça para entrar na faculdade agora, vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu não preciso estudar muito. Olha vou para só. educação física. Aí eu vui e conheci o Andrade. Só que nessa que não precisa estudar muito, no primeiro semestre eu peguei 5 DPs. Quase bombei no primeiro semestre. Aí... Calma aí, pra quem acha que educação física não estuda muito, estuda muito. Não, sim. então estuda, porque eu peguei 5 DPs. Passou colinha pra ela. O quê? Aí, A aí gente era foi o Bonnie Bonnie Clyde. Clyde, lá o apelido nosso da faculdade, que um passava o pano pro outro. Mas conheceu na faculdade, tá, mas eu quero saber Olha lá, como. ele tá fazendo isso aí com todo mundo. Como é que Vai foi? falar que foi o primeiro que... Como é que foi? Então, ele me chamou pra ir numa festa aí Olha só. Não pra foi, ir ela no... já tá Mentira. começando, olha lá, ela já tá Essa- começando do passo à frente. Isso aí foi depois. Pera, Teve deixa eu coisa fazer uma antes, pergunta. teve coisa Você antes. só pra mim saber, você se converteu antes ou você se converteu depois da faculdade? Se convertemos no final da faculdade. Não, amor, no meio da No faculdade, meio. praticamente. Mas quando eu conheci ela, a gente então não tudo era bem. convertido. Chamar pai pra festinha. É, a gente não era convertido. não era né? convertida ainda. Me Qual chamou, festinha? não, Qual festinha? me chamou pra ir no... Somebody Love. Não, como que chama ali que no Clube Clube do Atlético? Café. Clube do Café. Era aquelas Clube do aqueles Café bairros na- charme, sabe? Acho que Tipo tinha na no Albert Kennedy, eu acho que era não, Clube do foi Café. naquele Olha, tá vendo? Clube Atlético Indiano. Não era no Olha. indiano, Me não, chamou, meu era no filho. Indiano. Olha, Tinha até o lá Lá nas panfletinho. nostalgia. Isso, Isso. baile nostalgia. Pronto. Mas antes, isso aí já é lá na frente, né? Antes, o quê? Na faculdade, ali na aula, eu ficava no fundão. Ela Quem ali, no fundão? Eu ficava no fundão. Com o boné assim, ó, com o pá. boné assim. E eu era dessa época, Ah, eu você era, tá- eu era Por muito isso que ele do tá hip falando hop. que tá de boa aqui, pô. Não, essa Sério, época, meu apelido da faculdade era Vida Louca, porque eu chegava lá, chapéuzão, eu não conversava com ninguém. Primeiro dia os caras foram
tem os negócios dos bichos lá, né? Dos trote, né? Aí, quando você entra na faculdade, a turma antiga fica uma semana zoando a galera nova. Então, a galera nova, eles chamam de bicho. Que é os bichos, que é os caras que estão entrando agora na faculdade. E aí tem os veteranos, que já estão para se formar. Os veteranos ficam na sala, quer ficar pintando você. Quer... Aí eu chego... Corta pra mim aqui, produção. E não existe revolvada, não. Então... Não existe revolvada, não. Eu vou pra faculdade pra ficar pintando minha cara, maluco. Eu não sei nem se tem isso aí agora. Mas o que acontece? Aí eu chego lá, injuriado já da vida... Trabalhando o dia inteiro, trabalhando de metalúrgico nessa época. Pá. Caraca, você era metalúrgico. Era metalúrgico. Aí já chegava lá com as roupas da XXL, bonezão, pá. É o rap. Aí o cara... Não vai pintar, não. Aí os caras vinham, juntei com 2 caras ainda das quebradas do Grajaú lá. Os caras... Tinha um cara que era mais velho, que falou, mano, seguinte, nós vamos ficar nós 3 aqui. Se esses boyzão vir... Nós pintar aí. Apavorar nós, a gente já dá umas cadeiradas dele. Eu não sou de brigar, né? Vai falar, beleza, mano. Pá. Aí os caras vinham, sei o quê, vamos ali, que você fazia o trote, que o trote era eles faziam uma zoeira com você. A gente não vai, não. Aí vinha outro grupo. Não, Deus. Aí no terceiro, já levantava os 3. Onde você não entendeu que a gente não vai? Vocês vão subir daqui, não vai descer o cacete em vocês. Aí, ó, os caras saíam. Aí, eu nesse estilo aí, tal. Aí teve um dia o quê? Que no intervalo... Aí ela veio lá contar umas... Aí ela começou a contar umas histórias tristes lá pra mim. Nós começou a conversar. Cuidado. Aí ela começou... Não vai dar uma... Cuidado que hoje tem tudo... Cuidado que hoje tem tudo pra ter. Cuidado. Aí... Você pode estragar tudo agora. Aí, tal... Foi, a gente conversando, tudo mais. Conversamos uma vez, 2 vezes. Pô, legal, tudo mais. Aí... Aí que surgiu esse convite pra ela ir nessa... Era um baile nostalgia lá mesmo. E ela falou o quê? Vamos. Não, falei que não. Falei, eu não conheço esse cara, é todo estranho aí, de boa, chama ele já de vida louca. Eu sei lá quem que é. Que nessa época eu era Patricia de Beverly Hills, mas queria né? ir, não queria? Aí eu não fui, me chamou pra tomar vinho. Eu também não fui. Aí foi quando ele me chamou pra ir no cinema. Aí eu inventei não. Realmente, nesse dia, meu tio tinha morrido. Ela aceitou, aí eu já tava a caminho do shopping e ela, não vai dar porque meu tio lá de Santos, não sei, meus primos, né? Lá de Santos, não sei da onde, morreu. E o pior, nem morreu, né? Não, morreu mesmo, morreu. Tinha morrido. Aí, eu falei, essa daí tá tirando, né? Já fez, eu tô aqui no meio do caminho, já devia falar antes que não vai. Aí eu falei... Eu tava com medo, eu não conhecia ele direito. Aí encontrei com ele naquele shopping Boa Vista, ela se arrependeu e foi, lá tá em Santo vendo? Amaro. Aí ela foi. Aí fomos no cinema. Filme ruim. Até aí nada de dar um selinho, nem um selinho. Nada, nem um selinho. Não. Foi no quanto tempo, velho? Não, aí foi nesse dia no cinema. Não, calma. Calma que eu tô falando diante. Na faculdade nem um selinho? Não, nada. Quanto tempo você ficou nessas ideias? Acho que foi uns meses, um mês por aí. Umas Um 3 mês e que meio. filme umas você 3 assistiu? um filme ruim. Não vai falar que era Titanic e você chorou Não, também. cara, era um filme de cowboy, De cara. Não sei nem o nome do cowboy, filme, cara. Eu nossa, sei que eu só entrei na sala. Escolheram aleatório. Não, vamos no cinema. O negócio era ficar no cinema. Aí, assisti o filme. Tá bom, tem a parte 1, aí parte 2. Eu tô falando, lógico que no cinema não tem. Mano, é fofoqueiro. Calma. Que fofoqueiro, já para. Aqui, ó, tem a parte 1, tem a parte 2, o comercial, né? Aí parte 3, aí a 4, aí vem o final. O selim chegou em qual? Chegou no meio do filme. No meio do filme chegou. Filme ruim também. Era ruim, o filme era ruim. O filme era ruim. O filme era ruim. E... Quem deu? Ele. Oi. Será, Elô? Será? Claro. Foi? Lógico. Então tá bom. Deve ter alguns vídeos aí. Não vai falar que não grupos de lembra. amiga só. lá falando. Vai falar que não lembra. O quê? Não vai falar, não lembro. Como Quem? não lembra? Quem que deu primeiro? Então foi eu, né? Ela tá falando que foi eu. Acabou. Hoje tem tudo pra ter. E aí depois saíram de lá já namorando. Foi praticamente isso, assim. Ficamos ainda... A galera da faculdade não sabia, né? Aí ficamos 2, 3 vezes ainda. Moleque novo, né?
Quantos Não anos falar você pra ninguém. Já tinha uns 20. Tinha 20. 21, Quantos eu anos tinha já faz? 21. Ixi, eu tô com 41. Mano, uma cota já é. Tio. Então cinema era naquele tempo lá. Não dá? Como é que eu vou lembrar o nome do filme, cara? Pô, 15 anos atrás. Eu falando de Titanic nem tinha saído. Não tinha nem saído. Não tinha não, né? Não, já tinha, gente. Eu tenho um Há amigo que 1000 anos. chorou com Titanic, você acredita, velho? Não foi o New Black, não. Não, Né? New Você Black não... Ah, tá. Todo... Não foi. É que é segredo, eu não posso falar qual foi. Não, você falou que trabalha com nomes. Não, o Sassá, mano. Aí, ó. Olha, Sassá, eu não te conheço, mas... Ele disse que quando ela soltou a mão dele assim, soltou, ela falou, check, ele afundou. Aí ele A fez lágrima. assim, ó. Eu falei, eu dei um tapa na cara dele. Eu falei, ô maluco, pá! Eu falei, ô, se liga, mano. Você vai falar isso logo pra mim, mas eu não vou contar pra ninguém, não. Promete de dedinho, eu dei outro tapa na cara. Pá! Eu falei, você é louco, maluco. Promessa de dedinho. Você tá de brincadeira, não, mano. Zoa não, porque... Chorar com Titanic é o fim, mano. Aí não vai, não. É o final, né, mano? Você é louco. Me conta uma coisa, assim. Uma parte que é uma curiosidade mesmo. Porque quando eu tava lá, você tava nessas ideias aí de tirar umas horas pra fazer não sei o quê. Tava fazendo um curso pra sentar numa sala que os caras te explicavam como é que é, a questão de engajamento, esses bagulho e pá. A internet te ajudou a ir sentido a tatuagem de quando você tiver rico ou oreada? Ou a internet, na verdade, vai te dar trabalho, mas não te dá resultado? Como é que é o seu trabalho pela internet? Hoje eu enxergo a internet, eu estudo muito ainda, a gente faz uma pós-graduação voltada para isso, para Muito marketing chique, velho. digital, para personal training. E parte também de comportamental e de planejamento estratégico. Então, hoje, como eu enxergo a internet? Assim como o estúdio, né? A gente montou o estúdio, montou algo diferenciado. Que nem, hoje já tem mais, deve existir mais esses modelos de estúdio dentro da quebrada. Mas antes, principalmente no nosso bairro lá, nós fomos o primeiro, porque a galera montava o quê? Vamos montar um sistema desse daí, que é um sistema, um atendimento mais premium. Vamos montar no lugar que o pessoal tem um poder aquisitivo maior. Tanto que eu tinha até um mentor, que era da parte da musculação, que ele fala, cara, esse conhecimento que você tem aí, você tem que pegar esse estúdio seu e montar lá pro lado da Vila Mariana, lá pro lado de Moema. Lá da ponte pra lá. Porque aí você vai ganhar dinheiro mesmo e tal. Só que a gente montou já pensando no quê? Eu sempre tive esse pensamento, né? Muitas vezes você, né, nasceu na quebrada e você se forma em alguma coisa, adquire um conhecimento. O que você faz com esse conhecimento? Você vai trabalhar pros boizão. E aí você não volta, aí você sai da quebrada, tudo mais, nada contra quem sai, e não devolve nada pra lá. Qual o meu pensamento? Eu posso até um dia sair da quebrada, mas eu vou deixar um legado lá. Então, a gente montou o estúdio pensando nisso. Falou, não, eu vou fazer o mesmo atendimento que eu trabalho, que a gente dá aula ainda pro pessoal da ponte pra lá, e vou trazer aqui pra quebrada. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou equalizar o valor, vou ver um valor que não fique ruim para mim e também que seja acessível para as pessoas, para a maioria das pessoas. A gente conseguiu fazer isso com o estúdio, tá afirmado, tá legal. Porém, tem uma coisa, o estúdio ele tem um gargalo, ele vai ter um limite. Eu não vou conseguir atender mais de X número de pessoas. E aí o que eu faço com essas outras pessoas? A internet, ela veio para mostrar para a gente que a gente tem a oportunidade de continuar ajudando mais pessoas, entendeu? E essa oportunidade você que está lá na casa do chapéu, é louco, o pessoal, a resenha, a fala, mano, é outra vibe lá. Mas de repente você está de longe, mas quer experimentar isso, a internet. E antigamente a gente tinha muita resistência assim, será que eu vou conseguir mandar um treino para um cara lá de Minas, com a minha metodologia, com a nossa metodologia, e esse cara vai conseguir aplicar lá? E aí o que acontece? Então espera, então você treina os professores para fazer? Não, eu treino a pessoa, o aluno me contrata. Então só que aí eu passo, a gente monta o treino em cima da metodologia que a gente utiliza no estúdio, entendeu? Então assim, tem a parte 1 do treino, tem os treinos lá do alta intensidade, do peso do corpo, aí tem a parte da musculação. A metodologia que a gente utiliza no estúdio,
a gente utiliza também na consultoria online. E aí o meu medo era, será que se eu tá lá gritando na orelha do cara, será que o cara vai conseguir fazer? E aí foram chegando os resultados, cara. Entendeu? Pô, o cara... Coisa que hoje pra gente é até simples, né? Porque a gente já tá fazendo isso desde 2017. A gente passa pra alguém, o cara fala, meu, já treinava há 3 anos. Aqui na academia aqui, e, pô, comecei a fazer 1 mês desse jeito. Já, olha aqui, já manda uma foto. Semana passada mesmo, eu recebi a mensagem de um cara que já treina há 6 meses. Aí tá 1 mês de consultoria online, aí ele quer ganhar massa, né? Falei, cara, ganhei 4 quilos, pô, nunca cheguei aqui, minha mulher já tá vendo que meu shape mudou e tudo mais. Então, assim, é um jeito que a gente... Um caminho que a gente enxerga, que a gente consegue democratizar ainda mais essa questão do treinamento, da nossa metodologia. E uma coisa que eu não levava muito em conta antes era como que eu vou dar uma atenção para esse cara, para essa pessoa que vai estar na consultoria online. Então, essa pós-graduação que a gente está fazendo, ela tem ajudado nessa questão do suporte com o aluno. Então, toda semana eu mando mensagem pro aluno. Então, a gente tem conversa. Pô, às vezes o cara, pô, tô aqui na correria, meu filho tava no médico, pô, então vamos adaptar aqui. Essa semana você não faz, essa semana... E ele faz isso através de um aplicativo. Né? Entendeu? Tem um aplicativo nosso que a gente passa todo o treino, todo o acompanhamento ali. E a gente tem parceria com o nutricionista... Entendeu? Então é bem completa a consultoria online. E ontem mesmo, né? A gente nós gravamos quase 50 vídeos, porque eu gravo eu fazendo a técnica. Então, vamos lá, supino, do jeito que eu explico para vocês lá no estúdio, porque tem um aplicativo que é um aplicativo em comum, que vários personagens utilizam para fazer consultoria online. E aí já tem um videozinho de alguém fazendo o exercício lá. Só que o cara às vezes faz sem a técnica. Aí o que eu faço? A gente grava... supino, você vai deitar, vai ajustar o supino inclinado, você vai ajustar a altura do banco nessa altura. Então, pro cara que é leigo mesmo, o cara conseguir fazer. Se o cara ainda olhou o vídeo lá, não conseguiu fazer, o cara pode me chamar no WhatsApp. Chamei no WhatsApp, Andrade, tô com dúvida aqui se o meu supino tá certo ou tá errado. Falo, grava, manda alguém gravar você fazendo um movimento, você manda para mim pelo WhatsApp. Se tiver que fazer a correção, eu consigo marcar lá no vídeo, corrige o braço aqui, corrige ali e volta. Então, ou seja, a pessoa consegue ter um personal online, entendeu? Coisas que muita gente hoje em dia, né? Por um lado, hoje em dia, você vê as academias lotadas aí, né? Essas Smart Fit, todas as academias de rede aí. Porém, a pessoa não tem atenção, porque é um modelo de negócio que eles têm, que funciona financeiramente, tá tudo certo. E aí, o que a gente entendeu? Que a gente consegue dar atenção e consegue, atender muito mais pessoas aí, que não tem romper fronteiras aí com a questão da consultoria online. Então, eu tô bem amadurecido nessa questão do online, né? Eu e a Elo, personal, e a entrega tá sendo bem bacana. E os feedbacks que a gente vem recebendo, cara, muito, muito top. E ainda a consultoria online, ela fica mais, né, um valor menor ainda do que treinar às vezes presencial. Então, a gente tem a opção. Então, a galera hoje não treina se não quiser. Quero treinar no estúdio, beleza, vem. Não tenho tempo, viajo bastante, dá pra treinar aqui, se matricula na academia, 45 minutos por dia, faz isso, faz aquilo. Top. Tô longe, tô não sei o que. Então vai lá, só pega o seu celular e leva e faz. Isso, celular todo mundo tem. Então barato é o danadinho aqui, ó. Esse danadinho aqui é terrível. E é muitas vezes assim também, mano, o que acontece, né? As pessoas começam a treinar e começa a treinar sem orientação. Ou fica assistindo um vídeo aleatório na internet e não segue uma linha de ninguém. Aí eu falo que é o treino Frankenstein, né? Que é o treino todo remendado. E aí, o que acontece? A pessoa fica lá 6 meses, que nem esse cara que tava aí. O cara tava 6 meses treinando, não via o resultado. Legal. E o cara é esforçado, o cara ia 5 vezes na academia. O cara tinha constância, então não é só ter a constância. Ele fala, tô 5, 6 meses, indo 5 vezes por semana. Queria até, quando ele fechou comigo, ele queria treinar 7 vezes por semana. Falei, cara, não vai treinar 7, que você tem que descansar. Falei, eu montaria a princípio um treino de 4 vezes por semana, mas você tá treinando 5, vamos manter os 5 que você já mantém a constância aí que você gosta. Ainda nos primeiros 15 dias eu ajustei a técnica com ele, eu falei pra ele só 3 vezes. Aí ele ficava mandando mensagem, mas é muito pouco, que não sei o que. Calma, cara, tal. Aí fez, daí agora mudou o treino lá. Que resultado. Aí o cara mandou uma mensagem esses dias. Você é louco, eu aumentei 4 quilos aqui de massa, que não sei o quê. Então assim, por quê? Porque é uma metodologia, já tá validada, entendeu? Passou o quê? Mais de 500, 600 alunos aí com a gente. Se eu perguntar pra você assim,
Sabe qual a parte do treino lá que eu mais gosto? Qual que você acha que eu... Piano. Piano. E o piano já... Foi aposentado, tá? Aposentado. Agora lá Tiraram o tá piano. bodybuilder. Agora é... Por quê, mano? Ah, o piano foi depois da pandemia, o piano, né? A galera não tava muito receosa de ficar deitado, tava muito também querendo ir embora rápido. Tinha a galera que vinha de manhã, que às vezes tinha que ir pro trabalho e falar, pô, acaba esse piano muito relaxado. Ah, eu quero ir pra casa dormir. Pra quem é da noite é legal. Acho que tinha que ser cada caso um caso. Que é Quando personalizado. falava piano, eu falava Gente. graças a Deus. O New Black, meu Deus, até chorava. Só Deitava lá. Meu Deus. Acho que tinha que voltar. Mas vamos assim. fazer uma enquete lá pra voltar o piano. Ó, povo, você que tá aí, que é da Atos Esportes e treina lá com nós, vou falar nós que eu tô voltando, você coloca aí hashtag volta o pianinho, volta. Volta o Piano é só quem é das antigas que sabe. Se der quantos? Se der 10 volta pianinho, vocês colocam o piano de volta? É pouco. 10? Vamos pegar aí 15 piano, volta piano, a gente Hashtag volta. volta piano, mas Hashtag- tem que ser da Atos. É, senão tem que ser da o pessoal tem que ser ali da Atos. é rápido. Não, aí não, tem que ser da Atos. A gente vai olhar lá no comentário e ver se é da Atos mesmo. Então já era. Você é louco, benção pura. Eu queria que você desse os seus endereços na rede social para a gente poder, para o pessoal que está aí assistindo, ter acesso lá, conhecer mais. Tem o meu Instagram, o Instagram é Andrade_personal, tá? No canal no YouTube também. O Instagram do Andrade_personal é para você que quer fazer consultoria online, tá? Você quer treinar online, pode acessar lá, tem o link do WhatsApp. Se falar que veio do podcast do Mano Reco, já vai ter 50% de desconto lá no plano. Eita, Aqui nós. já tá agressivo, porque realmente a gente quer o intuito, lógico que a gente tem a parte financeira, que a gente, né, que isso aí é o pulmão de uma empresa, quando você tem um CNPJ. Mas tem muito essa parte também do propósito, né, que é poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. E a consultoria online, ela vai ser igual no presencial. Se eu ver que eu vou chegar no número da consultoria online que eu não vou conseguir dar uma atenção legal para a pessoa, eu vou parar de pegar, que nem o estúdio. O estúdio muitas vezes fica bloqueada a agenda lá, porque tem pessoas que ficam na lista de espera, porque a gente consegue atender determinado número de pessoas de uma qualidade legal e não pega mais. Aí tem que ficar na lista de espera esperando alguém sair para entrar. Então, na consultoria online, a gente tem esse propósito de ajudar. E aí tem o Instagram do estúdio, que é @atosesportes. Se quiser vir treinar com a gente presencialmente, só dá um salve, porque aí a gente também faz um cupom de desconto lá. Falou que veio do Mano Reco aqui. A gente põe um desconto legal lá pra vocês. Que top. E aí, Fabio! Tá vendo? Fabio! Vem. Aproveita, Fabio. Se não assistiu até agora, mano, se não ficou até perdeu. agora pra ver, perdeu a benção, hein, Fabinho? Mas se ficou, eu não vou. Tá, gente, proibido fazer corte, hein? Pra mandar pro Fabinho. Ai. Para, não vai fazer cortezinho, mandar pro Fabinho falar que eu falei que o Sassá chorou no. Não faz esses cortes, não. gente. Ô, Já rei, sabe que vai ter, né? faça isso não. E as suas redes sociais? Eu tenho também o canal no YouTube, que é Elo Personal, mas não está muito ativo ainda. O que está mais ativo é o @Elo Personal, que é no Instagram. Lá você tem algumas dicas de treino e também é voltado para o personal online. Tá? Então, tem o do estúdio, né? Que é para a parte lá, se você quer treinar presencial com a gente. E se você quiser treinamento online, me chama lá no direct. Também vou dar 50% de desconto. Sou especialista em treinamento feminino, então mulheres que quiserem ter resultados, pode ir lá me chamar que eu vou ajudar você. É isso. Vocês tretam muito, briga muito? Eu sou um cara calmo. Quem me conhece aí, essa aqui eu tenho que olhar lá. Quem me conhece, eu sou um cara calmo. Você acha que eu brigo com Então alguém, quem cara? treta é ela. Ah, então você já tá a Entendi. resposta. Você acha que eu brigo com alguém, cara? Não, mas Por que tu é encrenqueira, dona Elô? Pelo amor de Jesus, por que tu é encrenqueira? não sei, eu sou brava. É, Eu sou. Você é ciumenta? Já fui muito, hoje não, hoje é mais de boa. Então por que briga? Por quê? Não, a gente não é de brigar assim, a gente não. é que o Alex ele é muito sossegado. Tranquilinho, né? Muito, demais. O mundo pode estar acabando que o cara tá lá. A insônia que a gente tem na madrugada, esse aqui nunca sofreu com isso. Isso aqui dorme e pode estar... Apagou, já era. Já era. Posso pedir a última coisa?
Vamos... Não, calma, que é tranquilo, calma. Respira. Vamos dar uma porrada? Respira. Não, respira que é calma. Eu queria muito que... A gente pode mostrar a filha de vocês? Pô, Então vem aqui, chama ela aí. Vem, Rafa. Ela vai estrear no podcast. Ela falou. Tá arrumada desde as 7 da noite. Coisa linda, meu Deus. Olha isso aí, gente. Olha lá, tem que olhar pra câmera lá. Ó. Dá um tchau pra câmera lá. Aí, ó. Aí, ó que a família futura abençoada. ginasta do Brasil. Se Coisa Deus boa. quiser. Gente, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. A gente não traz aqui pessoas. Ah, vou agendar com alguém, vai tentar ligar. Vê lá com ele, fala com a empresa, não sei das quantas. Pá, mano, aqui é só amigos mesmo que a gente traz. No meu caso, tá? No Mano Rec e convidados. Pessoas que eu gosto, que admiro. Pessoas que... Tem os famosinhos. Tem um monte de amigo famosinho, né? Que aí tem que entrar numa... Mas é porque eu quero muito. Então vocês, assim, foi um... quando o pastor Marcelo, a Kelly... O pessoal começou a falar sobre a vinda de vocês, era para vir no RVCast, que é o da igreja. Aí, pastor Marcelo, perdoa eu, gatão. Mas é que o pessoal tem uma história comigo, não tem jeito. Aí eu fui lá e, ó, Olha. não vamos trazer pro Mano Rec convidados, porque eu tenho um monte de perguntas, eu queria estar perto também e tal. Então foi um privilégio ter vocês aqui. Ai, a gente Foi porque a gente agradece. quis muito, não tem nada bagulho de marketing. Ai, eu vou chamar porque aí eu volto. Eu já ia voltar mesmo sem que vocês viessem. Mas eu quero dizer para vocês, assim, aqui a porta tá escancarada. Esse estúdio aqui é para nós. Lá em cima tem uma sala de reunião, tem ali, de repente eu vou trazer um cara de lá de longeão. Faz o que você quiser, traz seu amigo, tem uma... Como é que é o nome desse... O quarto que tem um banheirinho, como é que é o nome que fala? Tem uma suíte. Ô, louco, hein? Tem uma suíte, sala de reunião, escritório, tem cozinha para cozinhar aí. Para ficar à vontade de verdade. Essas portas aqui estão escancaradas para vocês, tá bom? O que vocês precisarem. Você precisa só me pagar o que você deve. Você precisa me pagar o que você deve. Você vai falar o quê? Que eu tô te devendo o quê? Burpee? E lá, não. Ah, porque tá. não. Você precisa ir lá na igreja, mano. Ah, sim. Poxa vamos vida. vamos sim, pode deixar. A Deise, ela foi umas 3, 4 Eu fui vezes. uma vez lá, né? Uma não vale. Parou. Uma igual. vez. Não Nós vai. somos uma vez só. Não vai. Eu tava? Tava, pô. Tava. Não. Tava sim, a gente Tava. foi, você tava, A pô. gente, no final do culto deu pra nós trocar ideia, comer o Não, negócio. acho que tava lotado, era algum Tava evento. então Era não vai. evento, era Tem evento. que ir num culto, depois de sair pra comer um Aí. bagulho pra ver se vocês Aí, aguentam eu gostei, mesmo. eu gostei. Ver se vocês veem aquele bagulhozão. Não. Quando falaram assim, o que a gente prepara? Eu falei, pega sei lá, traz uma pizza, um gorduroso. Mas esse abacaxi tava top. Eu, das frutas que eu mais gosto é abacaxi. Acho que Próxima- deu pra perceber aí, Próxima ó. vez nós vamos colocar 3 aí dentro. Olha aí que beleza. Mas, cara, obrigado, tá? Que agradeço, Um cara. prazer ter vocês. Eu também agradeço vocês. Mando um beijo pra sua esposa. Pode deixar. Queria muito que ela estivesse aqui. Mas ela tá numa fasezinha. Mas vai melhorar. Dia 9 acaba com essa fase aí dela. Isso. Vai dar tudo certo. Ô, hater! Vai cuidar da sua vida, mano. Agora vai ficar falando pra eu falar os... Para de graça, hater. A gente fala, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Cuida da tua vida. Curioso. Sabe o que é bom fazer o barato que nós gosta muito? É porque a gente não tem que ter aquele... É claro que tem uma produção aí que fica, às vezes, dá uma embaçada, né? Isso aqui foi demais, isso aqui não, e pá. Mas aí a gente pega, na hora que a gente quiser, olha lá, corta aqui, produção. Cuida da sua vida, Zé Porvinho. Fica querendo... Sabe que é isso que é bom a gente fazer o que a gente ama fazer. E os haters Mas, vêm. cara, obrigado. Você não tá ligado, os caras... Ontem É que mesmo agora... eu tomei uma hateada ontem. Por quê? Eu faço os vídeos na internet, né? Ah. Se eu te mostrar, o cara mandou, tô no mercado com ela ontem lá, chega a mensagem. Seu frango, você não tem shape, você não quer o quê? O que você tá falando? Aí você vai na foto do cara lá. Aí a pressão dele não altera. Aí eu fica falei 12 pra, por aí eu 8. A mostrei minha pra já ela tá aqui, ó. 15 Falei, por ó, 8. sabe o que eu vou fazer? Eu dou uma bloqueada e apago ela. Não, se sou eu, por isso que eu falo, ó. Falei, minha pressão continua 12 por 8. Ó, o cara, como é, cara, o shape do cara quer falar de shape. Mas tem. Cuidado. Mas é o que você falou. Cuidado que os caras que sentou no fundão na faculdade tem uns amigos bravos. Obrigado, mano. É nóis. De Tamo verdade. junto. Eu que agradeço. cara. Feliz Cê mesmo. É louco. Vamos orar? Obrigado, viu, Elô? Eu que Vai agradeço. devagar com nós. Vem cá, vamos dar um presente pra ele. Escolhe aqui. Pega aquele bonezão rosa pra ela. Aí, ó. Queria que Aí tivesse uma sim. coisa de menininha, pequenininha. Vem cá, traz aí. Ana, por favor. Olha aí. Aí, ó. Isso aí é a marca dos crentes, né? Opa. Aí, ó. Olha essa aqui tá bonita, hein? Aí já Abre, vem a personal abre. style aí já. Esse bonezinho. Aí, ó.
Pega outro pra mãe dela também. Com rosinha. Aí sim. Esse aí você sabe, né? Esse peixinho aí é na época que a igreja é linda. perseguida e tal. Crente. Nossa, que lindo. Bonito, Gostei né? dessa, hein? Essa tá bonita, hein? Essa GG. Ah, essa aqui é G, vê? Essa aqui é diferente. É tudo old style, essas coisas, sabe? Tem que fazer uma moda feminina. Nossa, Apesar bonito. que tem umas aí que essas assim, ó. Essas carecas aí cabem em mulher. Não, mas eu acho que serve aquela ali. Bonita também. Olha atrás. Atrás é frase sua. Você mais ou menos é desaforo. Aí, ó. Vamos. Essa é boa, hein? 10 Já e vou meio, usar 10 lá, e hein? meio. Essa eu já vou usar lá. Opa, fazer o treino Ai, mais ou menos é obrigada. desaforo. Top. Vocês usam mesmo? Da hora. Pode tirar, meu filho? Corta pra nós, produça. Os crentes, obrigado. Todos os patrocinadores, obrigado aí por ter dado e estar dando uma força pra nós. Você que queira ajudar, o QR Code de vez em quando aparece aí. Você vai lá no seu banco, coloca no Black Night no QR Code. E aí você seja generoso. Ô, mano, eu tô sem condições, senão eu dava uma força. Fique em paz, meu irmão. Continua dando play. Continua usufruindo daquilo que esse podcast traz pra você. Porque a ideia aqui não é entrevista, a ideia aqui não é sobre... Mano, a ideia aqui é que você seja abençoado de alguma forma, tá bom? Vamos orar? Posso orar aqui rapidinho? Amém. Pai, eu quero te agradecer pela vida desse povo. Obrigado, porque o Senhor é um Deus de estratégia, Pai. E através dessas estratégias, o Senhor tem salvado vidas, cuidado literalmente, não só da alma, Pai, mas tem cuidado também de um corpo, enquanto esse povo está por aqui em vida. Obrigado pela vida desse povo, que nunca foi... o nome não é dinheiro, o nome não é possibilidades, mas o nome é parceria mesmo, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor uniu esses propósitos aqui. E através desses propósitos a gente vai alcançar muitas pessoas também que precisam, para a glória do seu nome. Abençoa essa família, cobre eles com teu sangue, continua dando sabedoria, mais ainda saúde, para que todas as coisas que ainda não existem, o Senhor possa trazer a existência naquilo que eles possam somar, Pai, no reino, em nome de Jesus. Continua fazendo aquilo que ninguém mais pode fazer, Papai, porque aquilo que a gente consegue fazer, com certeza faremos, no nome de Jesus. Leva eles em segurança para casa, do jeito que chegaram, que eles voltem em paz, para a glória do seu nome. Amém, glória a Deus. Salve, povão. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, Tamo galera. juntão. E é isso. Nóis. Corta Tamo pra junto. eles, produça. Tá lá, ó. Vamos acabar nóis. assim, ó. Família Tamo top, junto. você é Tchau, louco. tchau. Paz, é nóis. É Paz. nóis. Já chega por hoje. Depois de um grande dia, essa belezura agora vai descansar. Cocoricó.